tá? E o cuidado paliativo, ele surge, então, como sendo uma forma de promover qualidade de vida e alívio do sofrimento daquele paciente. Né? O termo paliativo, ele vem do latim pallium, e ele significa proteção e acolhimento. Quando os cavaleiros lá nas cruzadas, né, iam para as guerras, geralmente tinha aquela pessoa religiosa, né, que seja o padre, enfim, outro chefe aí da religião, que aí ele dava um manto, que era esse manto, para colocar em cima das armaduras, e ele chamava esse manto de pallium, entendeu? E aí ele significava essa proteção, acolhimento, para que aquele soldado ele conseguisse fazer uma boa guerra e voltasse para casa sem nenhum ferimento, tá bom? Então, o cuidado paliativo, ele vem dessa raiz, dessa origem, que seria de proteção ou até mesmo acolhimento. E aí, como que o cuidado paliativo ele surgiu? Ele vem muita história parecida com os hospitais que a gente conhece como hoje. Então, antigamente, lá, né, no século V, século VII, a gente tinha instituições de caridade, principalmente instituições religiosas, que acolhiam os pobres, os enfermos, as pessoas que viviam à margem da sociedade. E aí é quando vai se tendo uma estrutura mais ou menos parecida com os hospitais que nós temos hoje, mas o marco que teve mesmo foi na Segunda Guerra Mundial, inclusive até um pouquinho antes, né, com a Florence Nightingale, com a estruturação do atendimento ali, de acordo com os critérios que o paciente está tendo. Isso foi ali na Primeira Guerra Mundial. Na segunda, que vem com mais demandas, né, de tentar recuperar aquele paciente que estava ali na guerra, né, que vem essa estrutura hospitalocêntrica que a gente mais conhece hoje. Mas, nessa época, surgiu uma médica chamada Cicely Saunders. Na época, ela não era médica, ela era enfermeira e assistente social, e ela começa a perceber que alguns pacientes, por mais que eles estivessem ali recebendo um tratamento, aquele tratamento não ia curar a condição do paciente, né? Aquele paciente, ele não tinha mais condições, enfim, de ter uma opção de um tratamento curativo. E aí, a Cicely Saunders, ela atende um paciente que ele meio que desistiu da vida, né, que ele não queria mais ser tratado com nenhum medicamento, que ele passa a ter algumas demandas muito diferentes dos outros pacientes. Ele estava muito feliz com a vida que ele teve, ele estava pronto para morrer. E aí ela fica assim, poxa, mas como que eu posso promover, então, qualidade de vida nesse paciente, já que os médicos ficam insistindo em tratamentos mais invasivos? E aí ela cria, então, esse movimento do cuidado paliativo, isso lá em 1967, em Londres, né? A Cicely Saunders, após isso, após o contato desse paciente, ela estuda medicina e se forma, né, em medicina, e aí ela cria a área do cuidado paliativo, inclusive com esse hospice que ainda existe em Londres hoje, tá, pessoal? Foi esse local onde ela acabou falecendo, né, em 2005. E o hospice, ele surge como uma instituição onde é possível ter acesso a diversos profissionais, né, da saúde, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, físio, fonoaudiólogo e por aí vai. E eles conseguem dar esse cuidado mais humanizado para com o paciente, tá? Então, essa é a história do cuidado paliativo, mais ou menos. Mas a gente falou tanto do cuidado paliativo que eu nem defini direito o que seria, então, esse cuidado, tá? A Organização Mundial da Saúde, em 2018, ela define o cuidado paliativo como uma abordagem que visa a promoção da qualidade de vida dos pacientes, e não apenas os pacientes, mas também os seus familiares, através da avaliação precoce e controle de sintomas físicos, sociais, emocionais, espirituais, olá, desagradáveis no contexto de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Então, eu queria reforçar mais uma vez que o cuidado paliativo, ele deve ser implementado no momento do diagnóstico. Se você sabe que é uma doença, que ela vai limitar a continuidade da vida, então esse paciente ele tem critérios de ser incluído em cuidados paliativos, tá? Então, por exemplo, o paciente que passa por um acidente vascular encefálico sem sequelas, por enquanto. Né? Esse paciente ele já seria indicativo de ir para o cuidado paliativo, mas não aquele cuidado paliativo exclusivo, porque a gente tem o cuidado paliativo parcial e o exclusivo. O parcial, você ainda tem ali uma terapia que pode modificar, que pode curar aquela doença. Inclusive, eu conheço pacientes que saíram do cuidado paliativo. Então, quando a doença está numa agudização, já é indicativo cuidado paliativo. E com o tempo, vocês podem ver, ela vai cronicizando, tá bom? Vai ficando avançada. E o cuidado paliativo, ele deixa de ser parcial para ser total. E aí ele ainda continua após o óbito do paciente, só que ele vai diminuindo, principalmente com a família, tá? Aqui, ó, no hospice, como que acontece? Então, você tem um diagnóstico, o cuidado paliativo ele vai aumentando.
quando chega nos cuidados de fim de vida, que seria o prognóstico de 6 meses, então esse paciente ele pode ficar indo e vindo na instituição. Aí ele chega aqui no processo ativo de morte, tá? Que pode ser em 48 horas, 24 horas, a gente tem algumas escalas que conseguem predizer isso. É meio triste, né? Mas acontece. E aí, então, o paciente ele vem a óbito e aí continua com os cuidados no luto lá no hospice, tá bom? Então, o objetivo do cuidado paliativo seria, eu já falei horrores aqui para vocês, né, qualidade de vida e alívio de sofrimento, mas não apenas isso, né, prevenir a ocorrência de novos problemas, promover oportunidades para experiências significativas e valiosas. Então, eu vou falar para vocês que eu já atuei no INCA, tá, no Instituto Nacional do Câncer, na unidade 4, que é exclusivamente de cuidado paliativo, e lá eu via de tudo, gato, cachorro, até coruja eu já vi lá dentro, são pets, né, que a pessoa tem, que ela já está ali no processo de internação, que já sabe que não vai sair dali com vida, e aí a gente consegue trazer esses afagos, né, os pets, eles iam lá visitar, nunca que eu vi na minha vida um pet num hospital, mas lá no INCA eu vi, onde eu atuei também no meu mestrado eu vi. Já vi casamento, já vi aniversário de 100 anos, já vi bodas, comemoração. Então, são experiências que o paciente ele tem seus desejos e que a gente, conforme consegue promover qualidade de vida, a gente consegue chamar as pessoas para poder ter, então, esse momento ali integrado, tá bom? O que mais? Os princípios do cuidado paliativo. Então, seria início precoce, afirmar a vida, não acelerar nem adiar a morte, tá? Hoje a gente vai falar sobre os conceitos de distanásia e ortotanásia, integrar os aspectos psicológicos e espirituais, tem um alinhamento, né, sobre o que o paciente ele espera ali daquele fim de vida, ou enfim, da sua vida no final. Promover suporte para a autonomia, suporte familiar, uma abordagem interdisciplinar. Eu sempre trago sobre a importância da equipe multiprofissional e a atuação do farmacêutico junto com essa equipe, porque nem sempre eu consigo resolver, enquanto farmacêutico, todos aqueles problemas sozinho. Mas quando eu tenho uma equipe bem integrada, bem forte, nossa, o céu é o limite. A gente consegue fazer diversas intervenções para melhorar, então, a vida desse paciente, tá? Dentre as doenças mais prevalentes, isso no Atlas de 2014, tá? Que eles ainda estão atualizando, acho que tem um mais novo, tem até que dar uma olhada se teve uma mudança, mas a gente acha que o cuidado paliativo está muito relacionado à onco, né? E, na verdade, não. Né? Das pessoas que precisam do cuidado paliativo, segundo a OMS, a grande maioria tem alguma doença cardiovascular, tá? Então, aqui vocês veem aqui em 38%, doenças cardiovasculares, infarto, tá? Dentre outras coisas que acontecem aí no coração, no sistema circulatório. E em segundo lugar, que vem o câncer. Mas isso é sobre pessoas que precisam, né? É uma prévia, né? Algo levantado que não reflete muito a realidade de diversos países, inclusive aqui do Brasil. Né? Quando eu vejo que o paciente está em cuidado paliativo, quando eu vou ler a história, é câncer. Né? Então, às vezes, na prática, tem essa diferença, porque justamente as pessoas acham que o câncer já está atrelado ao cuidado paliativo, e aí, enfim, colabora com várias e várias reproduções de discursos, tá? Quanto à idade dos pacientes que estão em cuidado paliativo, a grande maioria são idosos, tá? Eles têm acima de 60 anos. Mas quando a gente vai para HIV AIDS, tá vendo? A pessoa que já tem AIDS ali mais avançada, então são de pacientes mais jovens, mas isso é só um braço de uma doença, de um diagnóstico que está ali. A grande maioria dos pacientes realmente eles têm mais de 60 anos.